Do Jornal Público, este é o P24. Hoje, Adalberto Campos Fernandes fala-nos sobre soluções para o Serviço Nacional de Saúde, depois de ouvirmos Luís Montenegro dizer que quer apostar no SNS, mas não se esquece do papel dos privados na saúde dos portugueses. Viva! Eu sou o Ruben Martins e hoje começamos pelo discurso da tomada de posse de Luís Montenegro, o novo Primeiro-Ministro de Portugal, nesta terça-feira. Na saúde, o Governo não deixará de implementar uma reforma estrutural que fortaleça e preserve o Serviço Nacional de Saúde como a base do sistema, mas que aproveite a capacidade instalada nos setores social e privado, sem complexos ideológicos inúteis e com uma única preocupação: o cidadão. Pois bem, fomos ouvir quem percebe muito do assunto, o antigo Ministro Socialista, o primeiro Ministro da Saúde dos governos de António Costa, está comigo neste P24. Ainda antes de partirmos para as soluções, eu gostava que me tirasse uma espécie de diagnóstico. Quais é que são os problemas que estão a afetar o Serviço Nacional de Saúde neste momento e que têm de ser resolvidos com a máxima urgência? Os problemas que afetam o Serviço Nacional de Saúde são muito complexos e infelizmente, não são de fácil resolução. Enfim, nós, apesar do investimento reforçado que tem vindo a ser feito, sobretudo no pós-pandemia, a partir da pandemia, em que o orçamento público aumentou em praticamente 70%, nós continuamos a assistir a uma grande dificuldade em que alguns serviços funcionem em termos de resposta, apesar da atividade basal programada do SNS no país todo ter vindo a aumentar bastante, mas começa a haver um problema, continua a haver um problema que está muito focado na resposta aos cuidados urgentes, aos cuidados de proximidade, médicos de família a cobertura por assegurar, e como temos visto nas notícias também, a questão da saúde obstétrica, das grávidas e da própria pediatria. Portanto, há aqui aspectos que nos levam a supor de que, havendo um problema de recursos financeiros, seguramente que existia, que o reforço de financiamento não está a ser suficiente, ou pelo menos não era exclusivamente a fonte para a solução desses problemas, e que há também aspectos relacionados com a alteração da composição demográfica. Nós temos uma população imigrante jovem, consumidora de cuidados, que é relativamente significativa. Temos o envelhecimento, por outro lado, da população portuguesa e, portanto, isto conjugado também com as reformas e a apresentação dos médicos, enfim, há aqui um cocktail de problemas que têm que ser desmiuçados e, digamos, desmontados um a um, com alguma perseverança, mas também abrindo um bocadinho o pensamento. Quer dizer, vai ser fundamental, e eu tenho a expectativa de que o novo governo vá, de facto, fazer essa prova de conceito. Vai ser fundamental abrir o pensamento e tornar o SNS mais aberto à colaboração. Ou seja, abrir também à colaboração com os privados, é isso que me está a querer dizer? Sim, porque a questão que se coloca é muita retórica ideológica, tantas vezes tóxica, no sentido de quem defende conjunturalmente uma abertura da colaboração está a pôr em causa o Serviço Nacional de Saúde. E, eu diria, até com algum cinismo, relativizando os aspectos que têm que ver com pessoas que no momento precisam de cuidados e não têm resposta. Quer dizer, ninguém defende o desinvestimento no SNS, ninguém defende que se desista da reforma do SNS, mas se ela demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, estar completamente concretizada, em 2, 3 anos há milhares de pessoas que têm necessidades de saúde por responder e por satisfazer. Isso tem que ser encarado através de uma organização mais colaborativa entre as unidades públicas, entre si, mas claramente entre o setor social e o setor privado. Porque se diz assim, os médicos, não há falta de médicos em Portugal, muitas vezes ouve-se dizer os médicos estão fora do SNS ou estão no privado. Então até que eles venham para o SNS, se é que alguma vez eles viram todos, que esta também é uma questão que está por esclarecer, nós temos que
aproveitar a capacidade instalada no país, os recursos médios que existem e dar resposta às pessoas. Uhum. E é isso que tem falhado nos últimos tempos, ou seja, tem havido uma excessiva concentração do investimento na perspectiva de resolve-se com mais investimento no SNS e não com esta colaboração entre os vários sistemas. Nesta matéria, o pragmatismo que se exigiria às políticas públicas neste setor, tendo em vista o interesse das pessoas, muitas vezes foi condicionado pelo sacrifício ou pela submissão a uma narrativa ideológica que está verdadeiramente fora de tempo. Veja o que acontece com o Hospital de Loures. É talvez o exemplo mais chocante de como é possível estragar uma unidade hospitalar que estava em regime de parceria público-privado, que funcionava com alguns problemas, mas enfim, funcionava, e em que neste momento está numa situação, digamos, de quase implosão. Isto é a diferença entre nós termos a ideia de que a salvaguarda do SNS é fundamental, mas ela não pode ser feita à custa do sacrifício das pessoas. E, portanto, a expectativa que se tem é que, efetivamente, o novo governo, muita curiosidade para ver como vai ser implementado este plano de emergência. O plano de emergência está previsto para 60 dias, ou seja, apresentar-se uma solução ou as soluções no prazo de 60 dias. É um prazo razoável para um problema de tal dimensão? Eu creio que 60 dias será para desenhar, montar e apresentar. Quer dizer, não é para responder às necessidades que estão a responder em 60 dias. Portanto, é no fundo o desenho e a apresentação do plano. Mas é importante esta ideia, porquê? Porque os portugueses, todos eles, os mais pobres, os mais favorecidos, todos aqueles que têm obrigações fiscais, pagam os seus impostos, têm um contrato social implícito com o Estado, em que o Estado, através daquilo que é a contribuição de todos, ao abrigo do que está escrito na Constituição da República, que a propósito faz hoje 48 anos, existe a obrigação pública do Estado de prover cuidados. Se possível, e sempre que possível, através de um Serviço Nacional de Saúde organizado, estruturado e descentralizado. Agora, um cidadão que mora em Odivelas, que mora em Coimbra, se não tem as respostas que o sistema público, do ponto de vista constitucional, lhe devia garantir, deve ser mesmo esse sistema público que deve encontrar essa solução. Temporariamente, como eu lhe digo, até que o SNS esteja absolutamente responsivo a 90%, a 95%. E esse eu penso que é o espírito deste plano de emergência que o novo governo apresenta. O Executivo que cessa funções nesta terça-feira apresentou aquela estrutura com o SEO do SNS. Que futuro é que, na sua visão, deverá ter essa estrutura? Ou faz sentido ela continuar agora com o novo Executivo? Eu aqui tenho que isolar as partes, se me permite. E tenho que fazer aqui o chamado disclosure. Distinguir a pessoa, o diretor executivo, foi o meu secretário de Estado adjunto, é uma pessoa por quem eu tenho muito respeito, é um grande profissional, da estrutura que foi criada e de como foi criada. Eu tenho dito várias vezes que esta direção executiva foi criada de supetão. Foi uma ideia que apareceu do nada, ainda no tempo da anterior ministra, e baseada num modelo, enfim, inglês, que pouco tem que ver, no concreto, com o modelo da organização do sistema de saúde português neste momento. Parece-me que foi criada de uma forma pouco ponderada, replica estruturas que já existiam. Verdadeiramente nós tínhamos a Administração Central do Sistema de Saúde, a verdadeira holding do Sistema de Saúde, que deveria ter, entre outras funções, a coordenação e a gestão de rede. Ao se criar uma estrutura semelhante ao lado, duplicam-se níveis de decisão e de intervenção na administração pública. Ao contrário do que possa parecer, os gastos poderão não ser inferiores ao que tínhamos antes e, por outro lado, elimina-se uma camada que é uma camada de coordenação regional. E creio que o próprio Estatuto da Direção Executiva não foi bem construído. Foi feito um pouco, talvez, sobre brasas, demorou muito tempo a sair e quando saiu não é uma peça jurídica que eu diria que valorize o modelo organizativo da administração pública. Dito isto, como eu dizia, distinguindo a pessoa da função e da estrutura, eu acho que a direção executiva provavelmente
terá que ser olhada e penso que o novo governo já deu sinais de que iria refletir um pouco sobre as melhorias que poderiam ser introduzidas, mas enfim, também esperamos para ver com alguma expectativa. Adalberto, muito obrigado por este bocadinho, foi mesmo um prazer ter conversado consigo. Nada, gostei de ouvir, muito obrigado. O discurso da tomada de posse em análise na edição de hoje do Público é o destaque desta quarta-feira. Vale também a pena ouvir o soundbite do dia, com a análise de Ana Sá Lopes e Helena Pereira, do P24. É tudo por hoje, eu sou o Ruben Martins, resta-me desejar-lhe um bom dia e até amanhã. O Público fica no ouvido.